Mais rodagem. É assim hoje que o Vasco pensa para basear as suas contratações nessa próxima janela de transferências. Trazer atletas com mais experiência, mais bagagem para de fato fazer com que o Cruz Maltino saia dessa situação atual. E além de chegar jogadores, a expectativa também é que uma longa barca venha a ser montada de saída. E a gente vai falar aqui neste Fala Gigante sobre tudo o que aconteceu nessa tarde de terça-feira bastante movimentada. Vamos falar sobre sondagens por Marlon Gomes, volante cria das categorias de base do Cruz Maltino, sondagens por Matias Galarza, saídas de Paulo Vitor, Vinícius e muitos outros nomes que não irão permanecer nessa próxima janela de transferências, mas também falar sobre chegadas, pois ontem ocorreu a primeira reunião oficial entre o diretor executivo Paulo Brax e o empresário do volante Fernando. Uma reunião que foi bastante positiva, e se a esperança era grande para a contratação do atleta, hoje o otimismo também é. Então, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a você que está aí do outro lado. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o momento é preocupante. Quinta-feira tem Vasco da Gama e Goiás. Faltam 2 dias para essa partida decisiva. Eu já garanti o meu ingresso e você já garantiu o seu? Ainda não? Então corre que ainda há ingressos disponíveis. A arquibancada já esgotou, mas ainda tem social e VIP. Vamos apoiar o Vasco na quinta-feira. Não é pelo Barbieri, não é pelo Paulo Brax, é pelo Vasco da Gama. Então, torcedor, a gente estará lá. E é claro, para apoiar, porque esse é o nosso trabalho. Mas acima de tudo, o canal do Gigante Vasco, se tiver que criticar, como já criticamos muitas vezes, iremos criticar. Se tiver que cobrar, iremos cobrar. Se tiver que exigir mudanças, também. Eu faço questão de ser a sua voz aqui dentro do YouTube. Então, torcedor, se você está completamente chateado, decepcionado e preocupado com esse atual momento, querendo mudanças, se inscreva no canal do Gigante Vasco. Eu faço questão, volto a repetir, de ser a sua voz. Quinta-feira, se perder, eu estarei lá nas arquibancadas de São Januário, cantando, gritando e exigindo a saída do técnico Maurício Barbieri. Mas por enquanto estamos aqui, cheio de informações para você, diariamente, 3 vezes ao dia. Então, se inscreva. Aqui embaixo, aperte nesse botãozinho onde está escrito inscrever-se. Deixe o seu like para ajudar o nosso crescimento, a divulgação desse vídeo. Estamos querendo muito chegar aí aos 96 mil inscritos nessa reta final para os 100 mil. Conto com você. E é claro, deixe aí também seu sininho de notificação ativada e o seu comentário com relação à sua expectativa para esse ano de 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre saídas que irão acontecer nessa próxima janela, eu quero falar sobre chegadas, pois o que acontece, torcedor? O Vasco irá mudar a forma com que vai agir no mercado nessa próxima janela de transferências. Pois, na primeira janela, que se deu do mês de dezembro até o final de março, o Vasco agiu de uma maneira, o que já era esperado, inclusive, atacando o mercado comprando, fazendo investimentos de compra de direitos econômicos e federativos e com um perfil específico de atletas, jogadores jovens com potencial de crescimento e um potencial, inclusive, até mesmo de revenda futura. Jogadores como Pumita, de 26 anos, é um atleta que vem recebendo sondagens, e já iremos falar sobre isso, e que tem um potencial de revenda. Jogadores como Manuel Capasso, que acabou de completar 27 anos, tem potencial de revenda. Jogadores principalmente como o Orediano, com 23 anos de idade. O que não falta nesse atleta é potencial de uma venda futura. Então essa foi a característica, esse foi o perfil de contratações do Vasco. O atleta mais velho, entre aspas, que o Vasco contratou foi o Jair. O Carabarral veio depois, mas com relação ao investimento, foi o Jair com 28 anos de idade. Então o Vasco se espelhou, investiu e quis ter um perfil de contratações de jogadores mais jovens. E essa idade já considerada não tão avançada, né, das contratações feitas pelo Vasco, se juntou a um elenco mais jovem ainda. Figueiredo, Eric Marcos, Gabriel Peck, Andrei Santos, Marlon Gomes, jogadores jovens que já se encontravam no elenco,
se juntaram a jogadores mais jovens ainda. Então, hoje, a média de idade do elenco do Vasco, gente, é a segunda menor da Série A, do Campeonato Brasileiro. 25 anos. Essa média de idade é menor apenas do que a do RB Bragantino, que é um clube revendedor, é um clube empresa que contrata para vender. E hoje o Vasco entende que toda essa média de idade não avançada, inclusive pequena, faz com que o desempenho do Vasco dentro de campo venha a ser pequeno. Jogos em São Januário se tornem uma pressão absurda por não ter um elenco experiente. Hoje o Vasco entende, inclusive, que para sair dessa fase será necessário trazer jogadores mais cascudos, casca grossa, rodados, experientes. Uma mudança de padrão, trazer atletas mais rodados para a sequência da temporada. E diante disso, nomes como Lianco, de 26, que é o mais jovem aí que estamos ouvindo, tem negociações, nomes como Lanzini, de 30 anos, Cuellar, de 30 anos, Serginho, que chegou nessa última segunda-feira, de 28 anos de idade, e o Michael, de 34, e o Fernando, com seus 35 anos, o auge da experiência, porém o atual campeão da Liga Europa. Então o Vasco vai investir em jogadores mais velhos. Sobre Lianco, a gente falou na Corda Vascão, se você não viu, corre para dar uma olhada. Southampton recusou a proposta, mas nada impede que nos próximos dias o Vasco consiga concretizar a negociação pelo jogador. Já adianto aqui a vocês, nem vou colocar na capa porque o meu objetivo não é trazer pessoas no vídeo à toa. Quero falar sobre Fernando, mas já adianto, o Southampton quer o dinheiro em mãos. Então se o Vasco mudar ali a cláusula que colocou, se você não viu, corre para entender, corre na Corda Vascão para entender melhor o que eu estou falando aqui agora. O Vasco colocou uma cláusula contratual com opção de compra se o Lianco bater 60% das metas de partidas e o Vasco não cair para a Série B. Então o Southampton tem medo de uma lesão e o medo de uma queda e o Vasco não ter a obrigação de pagar pelo Lianco. Então se o Vasco mudar uma cláusula contratual e ser obrigado a comprar, mesmo caso o Lianco não atinja essas metas, o Southampton deve aceitar sim a venda do jogador pelo valor de 25 milhões de reais. Então não é o fim dos mundos, o término de tudo, essa primeira recusa do Southampton, muito pelo contrário, tudo indica que vai dar certo, até porque o Lianco quer vestir a camisa do Vasco. E outro nome também que tudo indica que deva dar certo é o Fernando, volante hoje, 35 anos de idade, um vascaíno. Quem está falando isso não sou eu. O próprio Paulo Brax confirmou ontem à imprensa que, de fato, o Fernando, durante as negociações, abriu a ele que é um torcedor do Vasco e seria um prazer para o jogador vestir a camisa do Cruz Maltino. O Paulo Brax que estava conversando diretamente com o jogador. Essa conversa não havia nenhum tipo de agente no meio dela. Era Paulo, representando o Vasco, e Fernando. Os dois negociando, os dois conversando. O Paulo apresentando o projeto ao jogador. E o jogador gostou do projeto. O jogador sentiu realmente uma grande vontade. Se despertou no Fernando um desejo de, após 15 anos na Europa, com passagens por Porto, Galatasaray, Sevilla, Manchester City, voltar ao Brasil, voltar ao seu país de origem e vestir a camisa do seu clube do coração, respirar novos ares. E por ter se encantado, gostado do projeto, ter ouvido do Paulo Brax que ele seria o pilar dessa reconstrução do Vasco, ele virou para o Paulo e falou: Paulo, pode dar andamento às negociações, pode seguir e conversar com o meu empresário. E ontem houve essa conversa. A primeira conversa, o primeiro passo oficial da negociação. Um passo crucial, inclusive, para a negociação ser negociada e finalizada de uma maneira positiva ao Cruz Maltino. E qual a informação que temos, torcedor? Pessoas envolvidas na negociação do Vasco pelo Fernando Regis estão muito otimistas por um desfecho positivo. Pelo desejo do jogador, mas também pelo que aconteceu ontem. A mídia espanhola, a mídia, claro, que cobre o dia a dia do Sevilla, nesses últimos dias surgiu uma informação de que o Fernando iria cumprir o contrato. Mas isso dificilmente irá acontecer se o Vasco, de fato, conseguir negociar de uma maneira positiva junto ao empresário do atleta. E a informação que temos é que essa primeira reunião mostrou um cenário positivo demais, de que realmente Fernando já está completamente, como eu posso falar, né? Está completamente caído, se é assim que eu posso falar, está completamente aberto a fechar com o gigante da colina. Uma reunião muito mais positiva do que já era o esperado. Então, torcedor, a expectativa sim é que o Fernando feche, mas vai depender do Sevilla.
O atleta quer sim, junto ao Sevilla, uma rescisão contratual mútua, em comum, de amizade. Porém, o Sevilla, que inclusive é representado pela empresa norte-americana 777 Partners, mesma do Vasco, porém o Sevilla tem uma parcela um pouquinho menor entregue à empresa norte-americana, se não me engano, de 15%, vai com certeza querer uma graninha, um cascalhinho do Vasco da Gama. Então, esperar, ver se essa rescisão contratual mútua irá acontecer. Caso o Sevilla esteja irredutível, o Vasco terá que entrar nas negociações junto ao clube espanhol para pagar um valor, mesmo que considerável, para fazer com que o Fernando saia do clube espanhol e chegue ao Cruz Maltino. Mas nesse momento, de fato, torcedor, a expectativa é que a negociação caminhe de uma maneira positiva e o Vasco consiga fechar a contratação desse volante experiente. Nomes como ele, o Vasco acredita que fará com que essa fase difícil vá embora. E antes, é claro, de prosseguir o vídeo, deixe nos comentários se você acha o Fernando um bom nome para reforçar o Vasco. E, gente, para finalizar aqui essa parte de mercado, falar agora sobre saídas de uma maneira rápida. Primeiramente, grana ao Cruz Maltino, Carlos Palacios. Atleta hoje, meio campo, que veste a camisa do Colo-Colo do Chile, está emprestado até o início do ano que vem. Porém, nessas últimas horas, tivemos informações através do jornalista Wagner Fernando, lá do Sport News Mundo, que o Vasco aguarda as últimas metas para ativar a obrigação de compra por parte do clube chileno. A temporada nesse momento está parada no Chile, então isso faz com que de fato a venda venha a ser travada e a ideia do Vasco é recuperar o investimento e ficar ainda com uma porcentagem do jogador. Isso está muito perto de acontecer, torcedor. Tudo indica que o Palácio vai conseguir realmente cumprir as metas colocadas em contrato pelo Vasco da Gama e o Vasco conseguirá recuperar aí o dinheiro investido lá no início do ano passado pela compra do Palácios ao Internacional. Se eu não me engano, algo em torno dos 8 milhões de reais. Além disso, torcedor, outra informação importante também sobre saída, mas ainda não confirmada. Sobre, inclusive, 3 jogadores. O primeiro, Pumita Rodrigues. A informação que tivemos nessas últimas horas é que o Puma do Vasco, jogador de Copa do Mundo, convocado para a seleção do Uruguai, que hoje à noite estará vestindo a camisa da Celeste, está nesse momento recebendo algumas sondagens do futebol europeu, especificamente da Itália e da Turquia. Ainda não temos nomes, mas é para abrir o olho. Mais um atleta do Vasco, assim como o Lucas Piton, que vem recebendo sondagens do futebol italiano. Outro nome que também vem recebendo sondagens é Marlon Gomes. O jornalista Lucas Pedrosa, na noite de ontem, trouxe essa informação de que o Marlon vem recebendo sondagens diariamente. O Vasco vem recebendo ligações diárias de clubes do futebol europeu interessados no Marlon. Nenhum tipo de proposta foi feita até o momento. Lembrando que nesses últimos dias o Marlon Gomes acabou trocando de empresário. Hoje o Marlon Gomes é agenciado pelo Pini Zahavi, empresário aí que inclusive ajudou o Neymar a sair do Barça ao PSG, empresário do Lewandowski, atacante polonês. Então é um grande empresário influente no mercado do futebol europeu e essa troca faz com que de fato o jogador venha a ser ainda mais valorizado no mercado, inclusive após o grande Mundial Sub-20 que fez. Então não será uma surpresa ele receber uma proposta nessa próxima janela de transferências e acabar deixando o Vasco da Gama. Porém, segundo informações do próprio Lucas Pedrosa, não é o desejo do atleta nesse momento uma saída. E outro nome que também vem recebendo sondagens é o Galarza. O Galarza, gente, segundo informações do jornalista Wagner Fernando, vê com bons olhos nesse momento o Vasco da Gama um empréstimo do atleta. O empréstimo, inclusive, para ligas onde o atleta consiga jogar com destaque maior. Semana passada, o Vasco recebeu uma sondagem forte da MLS, Liga do Futebol Norte-Americano, onde inclusive o Juninho, volante aqui da base do Cruz Maltino, está nesse momento emprestado. Onde o Thales Magno, cria das categorias de base do Vasco, está atuando e é um dos grandes destaques. Então o Galarza deve acabar se transferindo para lá nessa janela. É um nome que o Vasco está sim colocando no mercado para negociar e dar um alívio na folha salarial. Então o Vasco vem recebendo sondagens e a expectativa sim é que esse nome venha a sair do Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Então um Fala Gigante, né? Um vídeo da tarde aí bastante movimentado, bastante agitado. Contamos com você, contamos com a sua inscrição, volto a repetir, que é super importante para o nosso crescimento. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo. Estamos aí querendo chegar logo a esses 96 mil, partir logo depois para os 97, 98, 99 e 100 mil likes. Então, conto com a sua ajuda. Vamos que vamos, se inscrevam de Vascaíno para Vascaíno e como eu sempre falo, saudações vascaínas.